Olá, amigos e amigas. Espero que estejam gostando desse material que temos oferecido a vocês e para que nós possamos continuar a oferecer e que esse material chegue ao maior número de pessoas, nos ajudem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e assim vocês serão avisados a cada nova postagem. Deem o seu like, deem o seu dislike, digam o que gostaram, o que acham que nós podemos melhorar. Desde já o nosso muito obrigado. Capítulo 7. Os segredos dos construtores. Os símbolos, os segredos do edifício, o intruso. Semanas se passaram e, graças ao empenho daqueles 2 talentosos jovens e de vários de seus ajudantes, os trabalhos de decoração da majestosa catedral entraram em um ritmo nunca visto até então. Padre e pedreiro aprenderam a conviver amigavelmente, resultado do reconhecimento e da crescente admiração de ambos aos seus contrastantes talentos e vocações. O minucioso trabalho desenvolvido por esplêndidos escultores como Thomas e pelos profundos conhecedores da teologia cristã como Gustav veio a se tornar um dos maiores mistérios da cultura humana e um eterno desafio a todos aqueles que ousarem decifrar o sentido simbólico, dogmático e místico das obras de uma catedral gótica como a Notre-Dame de Reims. Que desafio é tentar desvendar de forma inequívoca todos os conceitos religiosos, morais e filosóficos contidos numa simples imagem ou pequena escultura ou num delicado e colorido vitral. Que magia é essa capaz de transformar inocentes obras de arte em ícones carregados de segredos, facilmente reconhecíveis e profundamente reveladores para alguns e, ao mesmo tempo, totalmente inatingíveis para outros? A única certeza é que somente os 5 sentidos não são suficientes para decifrar todas as mensagens contidas no interior dessas catedrais. É necessário ter a consciência e o coração abertos para receberem uma torrente inimaginável de informações materializadas em pedras incansavelmente desbastadas e maravilhosamente esculpidas, além de milhares de cacos de vidros multicoloridos, magistralmente dispostos em imensos vitrais. As obras de arte desenvolvidas nas catedrais góticas adquiriram um papel de suma relevância no entendimento dos conceitos religiosos até então contidos unicamente na Bíblia, normalmente escrita em grego ou em latim. As catedrais tornaram-se verdadeiros livros de pedra, repletos de ensinamentos morais e religiosos, cumprindo seu papel pedagógico na disseminação da doutrina cristã, principalmente para os iletrados, as pessoas simples, ou seja, a grande maioria da população. A escultura, a pintura e a vidraçaria nas catedrais góticas, apesar de deslumbrantes aos olhos dos fiéis, sempre tiveram na realidade um compromisso maior com as ideias do que com as formas. À Bíblia sempre coube uma tríplice interpretação, uma literal ou histórica, com fiel relato dos fatos, das personagens, dos lugares e da época, uma moral, retirada dos ensinamentos do livro sagrado e embasada pelos mais relevantes princípios cristãos de decência, e por fim uma interpretação mística, que buscava entrever os mistérios da existência humana, a influência do passado, a incerteza do destino, a importância da esperança e, sobretudo, o inconformismo com a morte, principalmente as precoces. A iconografia medieval cristã tornou-se uma espécie de linguagem cujos criadores, o arquiteto, o escultor, o pintor e o vidraceiro, deveriam primeiramente aprender com os clérigos os fundamentos da doutrina religiosa, para que, posteriormente, pudessem concretizá-los e eternizá-los em esculturas, em pinturas e em vitrais. O produto desse trabalho conjunto criou uma herança incomensurável de beleza, religiosidade e mistério para todas as gerações que sucederam esses talentosos profissionais. Nenhuma coluna, abóbada, portal, janela ou estátua que se vê numa catedral gótica ocupa um local por acaso. Nem mesmo a própria igreja,
seguindo antigas determinações que vinham desde as constituições apostólicas do século V e que perduraram até o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, os templos deveriam sempre ser construídos segundo uma orientação pré-estabelecida. A abside, com seu altar-mor, deveria sempre estar voltada para o Oriente, região onde nasce o Sol, relembrando e enaltecendo a fonte de luz que afasta as trevas do mundo. Já as portas principais das igrejas e das catedrais estariam sempre voltadas ao Ocidente, na direção onde o Sol se põe, simbolicamente acolhendo o entardecer e alertando quanto à iminência do reinício das trevas. A partir dessa orientação básica, as igrejas construídas em todo o continente europeu tinham o seu lado norte sempre voltado para as zonas mais frias, e, sobretudo, para a noite, baseado nesse sentido geográfico. Simbolicamente, esse lado do templo deveria ter toda uma decoração dedicada ao Velho Testamento. Já o lado oposto da catedral, voltada para a região sul, que recebe o sol em seu zênite, representava a zona mais quente, cheia de luz, e de tudo o que a luz representava de sagrado, de virtuoso, de inspirador. A fachada e todo o lado sul da catedral deveriam conter, então, um rico trabalho artístico retratando o Novo Testamento. A parte direita do altar é considerada um lugar de honra onde se colocam as imagens ou os respectivos símbolos dos 4 evangelistas, o anjo de Mateus, o leão de Marcos, o touro de Lucas e a águia de João. O cristianismo medieval pregava a necessidade de restaurar a dignidade do homem, então destruída por Adão, que, inconsequentemente, fez desmoronar toda a harmonia da criação e do paraíso, por não saber usar, com zelo e com responsabilidade, toda a liberdade que lhe foi ofertada pelo Pai Criador. Frente a tão penosa situação, erguia-se dessa maneira um grande desafio aos teólogos medievais. Como salvar o homem caído pelo pecado original? Todas as correntes religiosas vigentes na época convergiram, incontestavelmente, a uma única possível solução, e a ela deram o peso de uma panaceia. O homem só se salvaria por meio do trabalho. O trabalho era o caminho do perdão e da redenção. O trabalho ininterrupto, suado, abnegado. Trabalhar passaria a ser também uma forma de oração. A Corporação dos Pedreiros Livres absorveu inteiramente esses princípios em suas tradições, buscando por meio do trabalho o caminho da luz, da verdade e de Deus. Há algumas semanas, Thomas e Gustav vinham desenvolvendo um trabalho que, além de extraordinariamente belo, era extremamente útil aos humildes fiéis daquelas majestosas catedrais. Um candelário de pedra. O trabalho das pessoas mais simples daquela época era, sobretudo, o trato com a terra. Para obter os melhores resultados no seu cultivo, era necessário que o homem a conhecesse bem e soubesse reconhecer suas diferenças e suas peculiaridades durante as estações do ano. Além disso, as grandes festas do ano, religiosas ou profanas, também estavam relacionadas a determinadas épocas, como o tempo de arar a terra, o tempo de semeá-la e de colher seus frutos. As inspirações para a elaboração desse calendário vinham das mais diferentes fontes, não somente cristãs, mas também de deuses antigos, agora pagãos. O que importava é que o homem simples, o camponês, o criador de animais, o semeador, o caçador, pudesse realmente situar-se no tempo e assim programar seu trabalho. Para março, o primeiro mês do ano, Thomas esculpiu imagens alusivas à poda da vinha, típica daquela região vinícola. Belíssima ficou a jovem carregando flores, indicando o mês de abril, início da primavera. Sugestão de Gustav, inspirada na meiga Beatriz e ironizada pelo indiscreto pedreiro. Maio era o mês da caça, eternizada nas paredes da catedral pela imagem de um intrépido caçador. Uma difícil representação de corte nas pastagens foi reservada para junho. Julho era representado pela estafante colheita dos cereais. Para setembro, início do outono, a vindima das uvas e de outros frutos. O festivo preparo do vinho representava outubro.
Novembro, prenúncio do inverno, era representado pela imagem do lenhador provendo lenha para os meses frios. Dezembro era representado pelo preparo do porco para os banquetes de Natal. Para o mês de janeiro, o deus Janus, com seus 2 rostos, sentado ante uma mesa cheia de manjares. Um ancião de aspecto cansado, sentado ao lado da lareira, com as feições de Jean Paul, foi propositadamente esculpido por Thomas para lembrar fevereiro, o último mês do ano. O talentoso escultor quis, dessa forma, homenagear o irmão que se dedicava a cuidar dos velhinhos da corporação. O calendário ficou esplêndido e arrancou fartos elogios de todos, inflando ainda mais a vaidade de Thomas. Gustave, com sua habitual discrição, não conseguia esconder sua alegria e sua satisfação com o resultado do trabalho. Hélion, emocionado com tudo o que estava vendo, perguntou a Gustave: Janus não é um deus pagão? Gustave rapidamente respondeu a Hélion: Janus é um deus romano, bicéfalo, com 2 faces simetricamente opostas, uma olhando para o passado e a outra para o futuro. No cristianismo existem João Batista, guardião da porta das almas mortais, comemorando em junho próximo ao solstício de verão, ou da esperança, e São João Evangelista, guardião da porta das almas imortais, comemorando em dezembro, próximo ao solstício de inverno ou solstício do reconhecimento. As portas solsticiais estão representadas pelas portas desta catedral. Uma coincide com o dia de São João Batista, o mais longo do ano, e a outra com o de São João Evangelista, a noite mais longa do ano. Esses 2 Joões nos remetem ao deus Janus, um olhando para o passado e outro para o futuro, um olhando para as trevas e outro para a luz. Hélion, sem piscar os olhos, ouvia atentamente a explicação do jovem padre. O solstício de inverno também era uma data importante para os adoradores de Mitra. Eles costumavam se reunir na noite de 24 de dezembro, a mais longa e mais fria do ano, numa festividade chamada Nascimento do Sol. Passavam acordados toda a noite, fazendo oferendas pela volta da luz e do calor do sol, relacionado ao deus Mitra. O cristianismo, ao fixar essa data para o nascimento de Jesus, identificou-o com a luz do mundo, a luz que surge depois das prolongadas trevas. Você tem uma ilustração do deus Mitra, Gustave? E por qual razão você se interessaria por Mitra, Thomas? Um braço de minha grande família é composto unicamente por cavaleiros desde o tempo dos romanos. Muitos deles foram iniciados nos mistérios de Mitra. Gostaria de ver uma imagem só por curiosidade. Se prometer guardar segredo, posso procurar na ala de livros proibidos da abadia de Cluny, pois lá estarei nos próximos dias em um retiro dos beneditinos. Em voz mais baixa que o habitual, falou Gustave. Não sabia que existiam livros proibidos em Cluny? Falou em tom de curiosidade Hélion. Por favor, mestre Hélion, eu nem deveria estar aqui falando sobre esse assunto. Se preferir não falar. Sei que guardarão segredo. Em uma determinada ala daquela imensa abadia, muito bem protegida, existem milhares de livros que são considerados profanos, heréticos, pela Santa Madre Igreja. De onde vieram esses livros? Vou lhes explicar como esses livros, os pergaminhos e os documentos chegaram às nossas abadias. No ano de 529 d.C., assim que São Bento fundou a ordem beneditina, ele solicitou ao imperador Justiniano I que fechasse a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles em Atenas. Sob qual acusação? Heresia. Tanto a Academia quanto o Liceu foram totalmente destruídos, milhares de livros queimados. Um acúmulo de cerca de 1000 anos de cultura greco-romana. Mas Justiniano não parou por aí. Em 540 d.C., também mandou fechar as sinagogas. Em 550 d.C., destruiu o último dos redutos da cultura e dos mistérios egípcios, invadindo a ilha de Philae, em pleno rio Nilo. Tudo foi destruído? Grande parte. Felizmente, o que restou de tudo isso está guardado em inúmeras abadias em todo o nosso continente. O que contém esses livros? Não posso revelar com detalhes, mas são obras de filosofia, de teologia pagã,
de conhecimentos da natureza, peças de literatura, de teatro, de comédia. Afirmo-lhe que muitas das ideias que lá estão são dissonantes dos ensinamentos da Santa Madre Igreja. Diga-me, existem lá livros de arquitetura, de matemática, de geometria, de escultura? Muitos, mestre Elion. Em suma, nessas bibliotecas estão milhares de documentos que representam as maiores vertentes da cultura humana. Lá estão todos os mistérios greco-romanos, egípcios e judaicos? Com extrema curiosidade, perguntou Elion. Se assim os prefere chamar, porém, infelizmente, todos inacessíveis. A palavra perdida, exclamou Elion. O que disse, mestre? Que a palavra se perdeu, a cadeia se rompeu, o conhecimento se esvaiu e o espírito humano novamente foi escravizado por sua própria ganância e ignorância. Só isso. Como nada entenderam, voltaram Thomas e Gustav a seus afazeres. Um fato muito comum que deixava Gustav um tanto incomodado era a maneira, às vezes até grosseira, que aqueles construtores usavam para colocá-lo fora das discussões e das decisões que envolvessem o trabalho de arquitetura. Muitas vezes, quando Gustav determinava que uma cruz, um santo ou o quadro esculpido de uma passagem bíblica deveria ocupar aquele ou outro local dentro da catedral, imediatamente ele era convidado a se afastar do grupo de pedreiros. Nesse íntere, mestres e companheiros, rodeados por aprendizes que se mantinham calados, discutiam se seria conveniente e seguro atender à solicitação do jovem padre. Depois de alguns minutos, davam-lhe a resposta adequada. Quando Gustav perguntava como chegaram àquela conclusão, ouvia de todos que se tratava de um segredo que jamais poderia ser revelado. Já estava acostumado a receber respostas como: "Desculpe-nos, padre, mas esses detalhes estruturais são mistérios de nossa profissão e só a nós cabe desvendá-los." Ou: "Por favor, padre, estamos reunidos em nosso alojamento. Espere mais um momento para falar com o nosso mestre." Quantas vezes Gustav presenciou indisfarçáveis mudanças de assuntos. Rostos com expressões dissimuladas, riscos e ângulos desenhados no chão, afoitamente apagados com os pés, assim que ousava se aproximar daqueles chatos e grosseiros pedreiros. Quem pensam que são? Que segredos seriam tão importantes e invioláveis para esses rudes e ignorantes talhadores de pedra imaginarem ser seus indefectíveis defensores? Essas perguntas remoíam constantemente o pensamento do calado e paciente Gustav. Enquanto ia aprendendo a conviver com aqueles bonachões sempre alegres que todos os dias não viam a hora de terminar seus serviços para sentarem-se todos juntos ao longo de uma grande mesa para devorarem suculentas refeições preparadas por 2 ou 3 irmãos que se alternavam nessa função. Chamavam aquela reunião de ágape fraternal, mas, de modo algum, pela maneira que se comportavam, pelo tanto que bebiam, que riam e que esbravejavam seus feitos, adjetivando-os com palavras de baixo calão, parecia-se com a tradição cristã que lhe deu origem. Quase 7 horas de uma quente manhã de verão, e o movimento no pátio de obras da catedral, assim como em toda a cidade, já era intenso. Centenas de trabalhadores de diversas corporações de ofício que ali vieram para colaborar na edificação de uma das mais altas igrejas já construídas por todo aquele continente, fizeram de Reims um agitado centro comercial. Somado a isso, a época da vindima trazia centenas de famílias à procura de uma oportunidade de trabalho no trato das delicadas parreiras que se preparavam para fazer brotar as raras uvas que gerariam um estupendo vinho, já um símbolo daquela região para o orgulho de todos os seus produtores. Logo cedo, dezenas de romeiros, de viajantes e de curiosos percorriam boquiabertos o interior daquele imenso templo. Todos queriam ver a pia batismal de Clovis e a Santa Ampola, 2 das maiores relíquias da belíssima Catedral de Reims. Em dados momentos, defronte o labirinto, chegava a se formar uma pequena fila de penitentes fiéis aguardando a vez de iniciarem sua simbólica peregrinação a Jerusalém Celestial. Poucos conseguiam completar todo o caminho, muitos não resistiam a ele depois de tantas voltas,
depois de tantos passos perdidos. O martírio daquelas pessoas na obstinada busca pela cidade de Deus, os joelhos ensanguentados, as faces de dor e a emoção desmedida de quem conseguia alcançar o centro do labirinto, sempre causaram inquietação à fé e à razão de Elion. Era comum ao reflexivo mestre arquiteto ficar por longos minutos parado ao lado de alguma coluna e discretamente observar aquelas cenas que se repetiam inúmeras vezes, todos os dias do ano. Quando Elion presenciava aquelas pessoas, não medindo esforços em sua abnegada procura pela luz, indo e vindo em uma trilha geometricamente perfeita, porém repleta de imaginários obstáculos, sentimentos dúbios invadiam o seu coração. Nesses momentos, Elion lembrava-se das infindáveis horas que permaneceu, com outros mestres, sobre suas pranchetas, desenhando o que viria a se tornar um dos mais complexos labirintos já construídos. Os desafios geométricos e matemáticos foram imensos, obrigando aquela equipe de extraordinários arquitetos, chefiados na época por Bernard de Soissons, a recorrer aos conhecimentos compartilhados por muito poucos, ou seja, verdadeiros mistérios, como o desafio de calcular a quadratura de um círculo e as propriedades do indivisível número π. Se, por um lado, Elion tinha muito do que se orgulhar pela genial obra sobre o piso da Catedral de Reims, por outro sentia-se frustrado e talvez até culpado por todos que ali de joelhos sacrificavam-se em sangue para alcançar a simbólica cidade celestial. Pensamentos como esse golpeavam a mente de Elion, como um pesado maço sobre uma pedra a ser desbastada. O labirinto nos foi encomendado para representar a vida humana, mas nem de longe ele atinge esse objetivo, pois enquanto suas linhas e seus ângulos foram traçados pela exatidão da régua e do compasso, a vida é delineada pelo que existe de mais ilógico e imprevisível, o destino. A partir daí, Elion prosseguia em suas especulações. Caberia a alguém, seja lá quem for, o poder de definir o destino de seus semelhantes? Chegará o dia em que o homem verdadeiramente livre tornar-se-á o dono absoluto de seu próprio destino? Com uma sensação cáustica em seu benevolente coração, o mestre arquiteto atingia o ponto mais angustiante de suas reflexões. O homem, em sua vida real, estaria fadado, tal qual no labirinto, a seguir um destino previamente traçado por outrem, sem nenhuma chance de manipulá-lo? Desafortunadamente, as preocupações de Elion não passariam por aí naquele dia. Tudo transcorria normalmente durante a reunião de planejamento dos trabalhos daquela manhã, quando Elion teve a nítida sensação de estar sendo observado juntamente com todos os seus obreiros. Portador de uma desenvolvida sensibilidade intuitiva, a qual nunca superou ou colidiu com sua prudente racionalidade, Elion, ao falar, ia transmitir a todos os pedreiros as tarefas que deveriam ser realizadas naqueles próximos dias. Discretamente desviava seu olhar para as portentosas colunas da catedral, para os altos andaimes, para os enormes vãos das janelas que ainda estavam para receber o primoroso produto do trabalho dos vidraceiros, na tentativa de descobrir quem os observava. Fazia de tudo para que seus trabalhadores não percebessem a sua preocupação e, contendo sua própria curiosidade, levou a reunião até o fim, fazendo a seguir com que cada um se dirigisse ao trabalho que os aguardava. Gerhard, o primeiro mensageiro, um dos irmãos mais antigos daquele grupo, aproximou-se de Elion e perguntou-lhe: existe algo a preocupá-lo, além do leve atraso em que se encontram nossas obras, meu caro irmão? Acho que nunca poderia trabalhar em um teatro, de maneira jocosa, respondeu Elion, completando. É tão evidente assim minha cara de preocupação, até que tentei disfarçar. Convivemos há anos. Você acha que não tive tempo de conhecê-lo o suficiente, até nos pequenos detalhes? Pois fique sabendo de uma coisa, Elion. Você possui 2 amigos desleais, seus olhos. Diante disso, o melhor que tenho a fazer é dividir com você minhas preocupações. Disse na forma de um desabafo e completou. Um dos maiores deveres de um mestre arquiteto é zelar pela inviolabilidade dos segredos e dos mistérios de nosso ofício e de nossa arte. Você sabe muito bem disso.
Claro que sei, prossiga. De forma ansiosa, falou Gerhard. Pois bem, escute o que eu tenho para lhe dizer. Já há algumas semanas tenho tido a firme sensação de estarmos sendo observados o tempo todo. Como assim? Observados por quem? Quem ousaria profanar nossos augustos trabalhos? Não sei, meu irmão, mas coisas estranhas têm acontecido. Escute, a sensação é mais forte no momento de nossas reuniões de planejamento de trabalho dentro da catedral. Apesar de estarmos protegidos por aquelas duas imensas colunas, de não haver janelas próximas e de os irmãos telheiros cumprirem de forma competente e fiel suas funções de manter afastado todo e qualquer trabalhador que não faça parte de nossa corporação, uma clara e nítida impressão de invasão assola minha costumeira tranquilidade. Isso chega a tirar-me a concentração na execução dos trabalhos, pois tento procurar com os olhos sem que todos percebam quem poderia estar aqui nos observando. O que mais notou? A incômoda certeza de estar sendo seguido, quando saio de minha casa para vir aqui trabalhar. E também quando volto para ela ao final do dia. Já tentei andar mais rápido, já troquei o itinerário para ir à catedral e para voltar de lá, mas a sensação continua, e isso está me trazendo preocupações em relação à minha segurança, à de minha família e também à da nossa corporação. Esse fato me causa arrepios. Ao dizer isso, Gerhard fez o sinal da cruz 3 vezes.